unida à volta de um objetivo e de um projeto. Certo, gente? Não se trata de sermos fracos, nós só somos fracos porque estamos sozinhos. Porque quando estamos em comunidade, quando estamos movendo-nos em coletivo, nós somos um povo extremamente forte. Diga assim, eu sou forte. Eu sou forte não apenas porque tenho Cristo em mim, mas o Cristo em mim leva-me a que eu viva em comunidade. Porque diz a palavra de Deus, Deus que fez com que o solitário ou a solitária vivesse em família. Certo? Deus não nos fez para vivermos de forma individual e isolada. Provérbios diz que quem se isola busca os seus próprios interesses. Certo? Também não diz na Bíblia, mas podemos dizer que a ovelha sozinha é petisco de lobo. Certo? Então, e o diabo ataca aqueles que se isolam. E normalmente essa também é a estratégia do lobo. A estratégia do lobo é conseguir, ou de qualquer animal que caça, qualquer predador, sejam leões, sejam outros animais, é tentar, em primeiro lugar, afastar o animal do coletivo, porque depois, isoladamente, mais facilmente se consegue devorar. Correto? Há um outro filme muito interessante no YouTube, que passou várias vezes, que é o filme de uma manada de búfalos, que é atacada por uma leoa e mais 2 ou 3 leões, e eles tentam atacar um bebé búfalo. Só que ao contrário daquilo que normalmente acontece, os búfalos não fugiram. Primeiro afastaram-se, reagruparam-se e de repente começaram a carregar sobre os leões e conseguiram salvar aquela cria e conseguiram afastar os leões. E isto tudo para dizer que se o mundo animal consegue aprender isto, por que é que nós não conseguimos aprender isto? A Bíblia diz que aquele que está na luz, não é? Tem comunhão com Deus e tem comunhão uns com os outros. Esse é o princípio. Porque a palavra de Deus nos ensina acerca da importância de não vivermos e agirmos de forma sós. O poder da nossa fé não está apenas no nosso individualismo. Não é por acaso que a palavra de Deus diz que onde estiver 1 ou 1,5, eu estarei no meio dele. Hein? 2 ou 3. Não é por acaso que Deus diz que a oração da concordância é de extrema importância e de grande poder. Mas concordância entre quem? Tem que haver 2 pessoas para concordar em alguma coisa. Certo? Tudo nas Escrituras nos é revelado acerca de sermos um no meio da diversidade, no meio de um número maior. Certo? Mas mesmo no meio da diversidade, e a diversidade significa que para sermos um, não temos que todos gostar de bananas. Não temos todos que tomar peixe ou comer peixe. Nós temos gostos diferentes, opiniões diferentes, mas quando se trata de nos movermos para aquilo que são os propósitos de Deus, para aquilo que nós sabemos, nós nos movemos como um. E como um, ninguém vai suportar o avanço da igreja, nem as portas do inferno. Hein? Pastor, mas eu sou um filho de Deus, e eu não houver portas do inferno, eu vou para lá. Como é que é, touro? Hein? Vai para lá, vai e não levas com a porta em cima. Quando diz que as portas não vão prevalecer, é com o avanço da igreja. E a igreja não é só um, é um e mais um e mais um e mais um. E quando nós nos juntamos, conseguimos fazer coisas mais gloriosas do que este formigueiro que nós vimos. Uma coisa espetacular. Isto que está aqui equivale quase à cidade de Nova Iorque, em termos de dimensão. Mas um povo fraco, um povo pequeno, consegue construir uma coisa dessas. Imagine esta igreja, no seu potencial e na sua ação de concordância e de unidade. Amém? Gênesis capítulo 2, versículo 18. Hoje vamos falar acerca do poder das parcerias. E não estou a falar das público-privadas, que essas só dão trabalho e dão dinheiro. Dão dinheiro? Não. Dão despesa. Ok? Fala-se muito sobre parcerias. O que é parcerias? É ter parceiros. E Deus é um Deus de parceiros. Por isso é que Deus lá em Gênesis diz, façamos o homem... Hã? Olha, imagina o pai chegar ao filho e ao Espírito Santo e dizer assim, pai, com vocês não sei, mas eu vou fazer um homem. Não, façamos o homem. Foi projeto de Deus. E quando Deus criou o homem e cria a mulher, no primeiro ser tudo estava completo, Deus não criou um homem para ser diferente do próprio Deus. Já falámos acerca disso. Esta é outra característica de Deus em nós, e logo nós também somos feitos à sua imagem e semelhança. Ou seja, nós fomos feitos para nunca sermos completos em nós mesmos. Deus criou o homem e depois diz que não era bom que o homem estivesse só.
E não era bom porquê? Porque Deus fez uma coisa imperfeita. Dá a ideia que Deus estaria a fazer uma coisa imperfeita. Deus criou o homem e depois alguém diz, não, Deus primeiro fez o rascunho e depois criou a mulher. Isso é... Para as irmãs, esse aqui é agradável. Mas, quando Deus criou o homem, já era suposto Deus separar a parte feminina do homem. Já era o seu projeto. Deus não cria o homem e depois de repente fica a olhar para ali e diz assim, epá, há aqui qualquer coisa que não está a bater certo. Há aqui qualquer coisa que ficou imperfeita. Deus não é imperfeito, Deus sabe o que faz. Deus criou o homem já com o objetivo depois de dele tirar uma parte. E sabe porquê? Porque Deus, ao criar outra pessoa, Ele não criou outro molde, Ele tirou uma parte do outro. Sabe para quê? Para que nós nunca encontremos suficiência em nós mesmos, mas sempre precisamos de outros. Não é bom. Não é o propósito. Não é que aquilo que Deus tenha feito fosse mau. Mas não é bom. Isto ainda não é o projeto acabado. Este não é o objetivo final. Por isso, nós vamos arranjar-lhe uma adjutora, uma pessoa que seja idónea. Mas estamos aqui a falar não apenas de marido e mulher, estamos a falar do facto de que nós não fomos criados para vivermos na nossa pequena ilha. E o diabo tem tentado fazer isso no meio da casa de Deus e no meio do povo de Deus e no meio da sociedade. Ele continua a isolar as pessoas. Ele continua a fazer tudo para que tu fiques magoado, fiques a viver debaixo das tuas ofensas e dos teus melindres e dos teus ressentimentos e te mantenha isoladinho, porque enquanto tu estiveres isoladinho, tu vais ficar sem bênção, vais ficar sem vitória, vais também privar os outros do mesmo e o diabo fica todo contente. Mas Deus criou-nos não para vivermos sozinhos e nem tampouco para competirmos com pessoas, mas para completar pessoas. Escreve esta, que esta foi de borla. Deus não nos criou para competirmos com pessoas. Deus criou-nos para completar pessoas. Porque o ser humano foi criado para não estar completo sozinho. Tem que ter sempre alguém com ele. E por isso há poder, há propósito, há vontade de Deus no facto de que nós sempre vamos estar e precisamos de ter pessoas à nossa volta para concretizar propósitos. Até daqueles, e ouvimos isso aqui na pregação com o pastor Bob Nichols, até aqueles que eventualmente vêm para nos calcar com o seu calcanhar, nós, através deles, podemos chegar ao nosso destino. Hein? Oh, glória. Quem são os dois irmãos que estão descalados hoje para dizer amém? Pronto, faz favor. São depois no final não recebem. Está bem? Aquilo que nós normalmente não podemos fazer sozinhos, nós podemos muitas vezes realizá-lo com companheiros à nossa volta. O poder da concordância, o poder da parceria, o poder das alianças. Por altura dos anos 40, 50, portanto eu nessa altura ainda não era nascido, né? Já só nasci nos anos 80, mas talvez alguns irmãos mais antigos, mas apesar de eu ter nascido nos anos 60, pronto, nos anos 60, no tempo do Woodstock, das drogas, por isso é que eu fiquei assim, mas nasci naquela altura, mas sempre gostei muito de ver filmes americanos, filmes antigos, e havia um ator americano que era um comediante e ele chamava-se o Jimmy Durante. Alguém conhece Jimmy Durante? Não. Só o Filipe conhece o Jimmy Durante? Então quando o vires, depois dá-lhe um abraço meu. Então... ok? Jimmy Durante era um homem muito conhecido e na altura da Segunda Guerra Mundial ele era um comediante já de bastante fama e corria todo o mundo. E naquela altura era normal muitas vezes fazerem-se espetáculos para veteranos. Veteranos que tinham vindo da guerra, doentes, feridos, com algumas dificuldades. E depois, quando ele foi convidado para fazer um programa especial para os veteranos, diz isto é escrito num livro que ele escreveu sobre portanto, biográfico, e depois de consultar a sua agenda, ele muito preenchida, ele lá encontrou um momentinho em que ele conseguia ir a um espetáculo e planeou durante 5 minutos fazer um monólogo. Portanto, fazer ali uma intervenção engraçada, mas só 5 minutos, e ao fim de 5 minutos ele ia-se embora. Mas o que é que acontece? Portanto, ele informou
o diretor do espetáculo, e pronto, e ainda assim toda a gente ficou contente com a vinda dele, porque ele era uma pessoa na altura muito, muito, muito famosa. Chegou o dia do espetáculo, os lugares da audiência estavam todos ocupados pelos veteranos, e tudo à espera, e Jimmy Durante entrou e ele começou a fazer o seu papel. Durante 5 minutos ele começou a falar, mas depois de repente, ao fim de 5 minutos, ele continua a fazer o seu número. E depois mais 5 minutos, e depois mais 5 minutos, e depois mais 5 minutos, e por fim, mais 10, mais 15, mais 20, e ele acabou por fazer um programa que demorou quase 2 horas, dos 5 minutos que estavam planeados. E cada vez que aumentava cada minuto, os aplausos aumentavam no meio daquela audiência de veteranos, uns sem braços, outros sem pernas, outros com uma série de deficiências causadas pela guerra. E, por fim, ele acaba, e ao fim daquele tempo todo, fez uma vénia, desceu do palco, e diz que nos bastidores ele foi abordado por uma das pessoas que lhe disse: então, por que razão é que tu ficaste tanto tempo e fizeste esta atuação, viste toda a gente saber que tu só ias fazer 5 minutos? Agora vejam o que é que Jimmy Durante disse. Jimmy respondeu: na realidade eu já devia ter partido há muito tempo, mas há uma razão para eu ter aumentado o tempo do espetáculo. Sentados na primeira fila estavam 2 veteranos, os quais tinham perdido ambos um braço. Um deles tinha perdido o braço esquerdo e o outro tinha perdido o braço direito. Mas juntos eles conseguiram bater palmas. E faziam isso com enormes sorrisos nas suas faces. Então, o que Jimmy Durante observou naquele dia foi o potencial de uma parceria, o potencial de fazermos aquilo que individualmente somos incapazes de fazer, mas podemos fazer com outros. Mesmo que a nossa incapacidade seja fruto de uma deficiência ou de uma vulnerabilidade, seja ela espiritual, emocional, física, mas se 2 homens, cada um com o seu braço, conseguiram bater palmas, vocês não estão a imaginar a cena? Tu tens um braço, eu tenho um braço, nós vamos juntar os 2 braços e vamos bater palmas. E o homem que foi ali, porque era uma vedeta na altura, disposto apenas a falar 5 minutos, acabou por falar várias horas, só motivado pela parceria que ele estava a ver ali, pelo poder da unidade. E eles estavam gozosos, contentes. Para eles, o não ter um braço cada um não foi impedimento para eles gozarem o espetáculo e para eles, no fim, poderem oferecer uma salva de palmas ao ator. Imagine, meus irmãos, a capacidade que nós temos enquanto igreja, o poder que existe em nós para conseguirmos fazer coisas de Deus e coisas até a nível da nossa própria vida, meus irmãos, porque as nossas fragilidades não são razão para nós não concretizarmos coisas grandes e proezas em Deus. Os 2 irmãos que estão de escala, por favor. Amém. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? E unidade é muito mais do que estarmos todos sentados na mesma sala. Unidade, se calhar, é eu conseguir ultrapassar a sensação de ridículo e de vergonha e de insegurança para me juntar ao outro e nós os 2 vamos fazer aquilo que ainda não foi feito, já dizia o Pedro Abrunhosa. Hein? Eu também ando de cá, mas não estou no céu ainda. Portanto, eu vejo. Então tornamos-nos muito mais eficazes no que fazemos quando nos percebemos que a nossa sociedade, as nossas parcerias com alguém, nos aumentam em nós o nosso potencial em mais do que uma maneira. Então eu queria falar acerca do que é das consequências da parceria ou da unidade na vida da igreja. Porque sabe, eu vou massacrar isto, eu vou falar sobre isto, eu vou insistir sobre isto até cheirar a alho. Porque a igreja, meus irmãos, unidade da igreja não é só dizermos amém, não é? Apesar de só termos 2 irmãos hoje que estão dispostos a fazer isso. Sabe? A unidade da igreja é muito mais do que estarmos todos ao domingo na casa de Deus. A unidade na igreja é quando conseguimos construir algo. A unidade só se vê naquilo que nós construímos. A saúde de uma igreja não está em ver quantas pessoas entram na casa de Deus, mas em quantas saem para servir a Deus. Temos uma igreja, uma mega igreja. Temos 30.000 pessoas na igreja. Fantástico. E quando elas saem, faz alguma coisa? Não. Então isso não é importante. A unidade da igreja vê-se naquilo que nós conseguimos fazer juntos.
e fazemos em prol do reino de Deus, em prol desta cidade da Figueira da Foz, meus irmãos, precisa de ser ganha para Jesus. Há 15 dias atrás eu fiz essa pergunta. Quantos irmãos da Figueira que moram dentro do perímetro da cidade estão aqui? Apenas um quarto da igreja ficou de pé. E graças a Deus por todos os irmãos dos arredores. Os arredores também é gente, também é terra, também é Figueira. Mas estamos numa cidade e temos muito pouco de influência nesta cidade. Sabe porquê? Porque nós nos movemos pouco nesse objetivo e se calhar noutros. Mas eu estou aqui para trabalhar unidade. Eu acredito, não tenho a presunção de pensar que sou eu que vou promover unidade. É o Espírito Santo que promove unidade, mas a palavra de Deus tem que ser liberta para que o Espírito Santo pegue na palavra e mova os nossos corações. Se os irmãos começarem a ver algumas palavras a saírem meio esquisitas, isto é cansaço, está bem? Ontem eu tive casamento, este ano tem sido, já vou no 4º casamento e... E pronto, desde que abri a minha agência de cerimónias ao domicílio, tem sido um problema, sabe? Desde circuncisões, bar mitzvah, batismos e funerais e casamentos. Vamos a todas. De maneira que ontem cheguei de lá cansado. Mas graças a Deus. Foi bom. É sempre bom. Eu amo casamentos porque são alianças. Então, em primeiro lugar... Na unidade, meus irmãos, nós temos uma visão mais aberta das opções que estão diante de nós. É sempre importante termos outras pessoas connosco, porque olhos frescos às vezes conseguem ver aquilo que nós já não conseguimos ver, de tanto olharmos para a situação. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Quantas vezes nós estamos a falar sobre um determinado assunto com alguém e alguém dá-nos uma perspectiva diferente daquele assunto que nós estamos fartos de olhar para lá e nunca conseguimos ver a alternativa, mas alguém que está connosco consegue ver aquilo que a gente não vê. Porque na unidade aumentam-se as opções, aumenta as possibilidades. Porquê? Porque não somos só nós a ver. Eu costumo dizer que quem se isola pergunta-se a si mesmo, aconselha-se a si mesmo e chega sempre à mesma conclusão. E normalmente isso acontece. E muitas vezes, só porque nós decidimos ir falar com alguém e pedir conselho e a pessoa dá-nos uma perspectiva diferente, isso realmente é verdade. E ali inicia-se logo um processo de transformação. Sabe porquê? Porque quando nós estamos em parcerias, quando nós estamos em unidade com os outros, quando nós estamos em unidade com a igreja, nós sempre vamos ver outras alternativas abrirem-se diante de nós. Muitas vezes os caminhos do Senhor abrem-se diante de nós, não porque Deus fez um milagre de abrir o mar vermelho, mas porque Deus fez o milagre de pôr alguém no nosso caminho que nos mostrou um caminho que estava lá e nós não vimos. Porque às vezes os caminhos abrem-se não é porque eles estão fechados, porque às vezes os nossos olhos é que estão fechados para ver aquele caminho. E alguém com os olhos mais descansados chega-se ao pé de nós, olha lá, tu já viste isto? Olha, vê lá que eu não tinha visto. Já agora vale a pena pensarmos nisso, dizia o Fernando Peça. Certo? Então, os olhos descansados de quem é nosso parceiro podem trazer uma nova perspectiva e ajudam-nos e capacitam-nos a discernir novas oportunidades. E a igreja precisa desses olhos descansados, gente. Hein? Onde é que estão os dois irmãos? Amém. Vá lá, gente. Ao menos esses dois irmãos hoje. Então, um parceiro com olhos descansados assegura-nos que muitas das nossas decisões e oportunidades não são desperdiçadas. Por isso é que a palavra de Deus diz que na multidão dos conselheiros existe a sabedoria. Até mas a sabedoria não vem do alto, não é o que a Bíblia diz. Pede a Deus que Ele vai derramar. É verdade. Mas sabe como é que às vezes... O problema é que nós achamos que cada vez que oramos vem um anjo carteiro com ténis da Nike, tipo Asterix depois de beber a sua poção. E chega lá, toma lá, meu filho, eis aqui a tua sabedoria. Nada disso. Às vezes a sabedoria vem de Deus pelos caminhos menos perceptíveis. Às vezes a sabedoria de Deus vem pelo um irmão que até é analfabeto, mas tem mais sabedoria no coração do que tu com os olhos abertos. Que a sabedoria de Deus vem do alto, mas não quer dizer que caia tipo chuveiro. Às vezes vem por outros caminhos. Mas como nós não somos como os demais, como dizia o outro, né? Nós sabemos tudo, então às vezes nós não percebemos que a sabedoria de Deus está ali
naquele irmão, naquela irmã, às vezes já com cabelinhos brancos. Eu costumo, não sei se aqui alguma vez disse, mas uma das pessoas com mais sabedoria que eu já tive na minha vida, hoje é uma pessoa com quase 90 anos. Não sabe ler nem escrever, mas já foi conselheira de pastores. E ninguém sabe disso. Vive numa terrinha perto de Setúbal, chamada Val da Rosa, ali perto das praias do Sado e do Faralhão, já agora. Faralhão. Eu vivi lá. E sabe, é uma irmã, um casal, mas ela em particular, uma pessoa de oração, uma pessoa muito humilde. Pessoa que está lá na sua quintazinha, tomar conta de uns animaizinhos, tratar da horta. Mas sabe sempre que nós nos sentávamos, e eu conheço-a mais particularmente, porque quando estive em Setúbal, foi lá que os meus filhos foram criados em metade do tempo, no meio dos borregos. E sempre que nós nos sentávamos, eu ouvia aquela mulher abrir a boca e trazer sabedoria de Deus tantas vezes para a minha vida. Porque a sabedoria não se mede aos canudos, aos diplomas. A sabedoria de Deus nem sempre cai vinda de um anjo. Às vezes já está na vida daqueles que estão ao nosso redor. A unidade abre-nos outras opções. Segundo, a unidade aumenta a nossa força. Vimos há bocado. Quem é que não tem força? Eu. Então juntas 3 eus sem força e dá um ser com mais força. Por isso é que quando estiverem 2 ou 3 eus, Deus está lá de presente. Porque as pessoas não estão lá pela sua força, não estão lá pela sua capacidade, estão juntos num propósito. Quer dizer assim, olha, um propósito primeiro, somos todos fracos. Segundo propósito, vamos buscar a Deus. Terceiro propósito, Deus está no meio e vai responder àquela gente. Os 2 irmãos, obrigado por dizer amém. Os irmãos lá atrás, os irmãos estão, a ficha está ligada. Tony, vê se a ficha aí atrás está ligada. O pessoal está tudo. Não é? Só me está a vir à imagem aquele fado dos cães de louça. Na unidade aumenta a força. Deixem-me dizer uma coisa que é científica. Está estimado que se um homem pudesse fazer com todos os músculos do seu corpo, com que todos os músculos do seu corpo trabalhassem em conjunto, ao mesmo tempo, poderia levantar mais de 25 toneladas. No entanto, o recorde mundial para levantamento de peso já anda à volta dos 500 quilos. Estamos a falar daqueles homens todos entroncados e tal. Mas se nós conseguíssemos que todo o sistema de músculos trabalhasse para levantar alguma coisa, nós conseguiríamos levantar até 25 toneladas. Mas não somos capazes de o fazer. O mesmo princípio aplica-se às nossas parcerias, às nossas relações, à nossa aliança uns com os outros enquanto igreja, porque com um parceiro ao lado, ou com 2, ou com 3, ou enquanto igreja, nós podemos levantar muito mais do que 25 toneladas, no sentido simbólico. Porque nós somos poderosos em Deus. Com Deus, mas também com a igreja. Diga comigo, com a igreja. Unidade. Diga comigo, unidade. A unidade abre-nos outras opções. A unidade aumenta a nossa força. Mas a unidade também fortalece os nossos compromissos. A palavra de Deus que se 2 andarem juntos e um cair, o outro levantam. A palavra de Deus diz que até num casal, se um é salvo e o outro não é, o que é salvo santifica aquele que não é salvo. Hein? Ó salvo, deixa de queixar pelo outro que não é salvo e começa tu a injetar a tua salvação nele. Mas não é com sermões, não é com injeções, não é? É com exemplo, com coração, com amor. Hein? Ai! Pastor, não diga essas coisas que a gente fica mal dispostos. Quando temos alguém connosco, nós nos encorajamos mutuamente. Por isso é que não é bom estarmos sós. Ai, mas eu não estou só. Eu trabalho, estou rodeado de gente. Às vezes podemos estar sós no meio de uma multidão. O estar só não é estar sempre com gente à volta. Eu conheço gente, percebe o que é que eu estou a dizer? Passam a vida juntos com multidões e vão para a discoteca a abanar o capacete até às tantas e bebem e coisa e tal. E parece que a vida deles, mas chegam quando estão sozinhos, são os mais miseráveis das pessoas. Porque estão sozinhos. E estão sozinhos não é por não ter pessoas, é porque estão sozinhos porque sabem que ninguém os conhece. Não têm acesso ao seu coração.
Mas quando nós temos alguém que nós permitimos que seja nosso, faça parte de nós, faça parte dos nossos sonhos, estamos em conjunto a caminhar para algum lado, nós temos mais a confiança, nós nos sentimos, quantas vezes, até eu. A minha mulher, às vezes, quando é para ir sobretudo a coisas de médicos, ela sempre pergunta, queres que eu vá contigo? E eu digo, olha, só se for uma médica jeitosa. Aí podes vir comigo. Isto não é preciso. Mas às vezes, sabe? Porque às vezes até coisas, por mais fortes que nós sejamos, há momentos em que nós precisamos que alguém esteja connosco. Às vezes até só para ir numa viagem. Epá, não me apetece ir sozinho. Queres vir comigo? Pá, porque se eu estiver a adormecer, fala comigo. Gente, nós precisamos. Nós não iremos a lado nenhum se tivermos apenas como contacto e como religação a cadeira com a qual nós estamos sentados. Hã? E há aqueles irmãos que até que sentam-se sempre na mesma cadeira. É uma aliança já de muitos anos. Não é? Aliás, um dia, quando partirmos desta vida, nós levamos a cadeira. Não é? Lá em vez de meter lá uma lápide, temos uma cadeira. Aqui jazia. Então, eu faço se tu fizeres, se tu fores comigo. Sabe, encontramos isso em relação a Deus. Senhor, se tu não me abençoares, eu não saio daqui. Se tu não fores comigo, eu não vou. Mas também em relação aos outros, nós encontramos a importância. Sabe porquê? Porque na unidade o nosso compromisso é fortalecido. Eu tenho dito isso tantas vezes. Sabe, muitas vezes as pessoas vêm e até ouvem a palavra de Deus e até deixam Deus tocar no seu coração e até dizem, eu quero receber Jesus. Mas depois falta-lhes alguém que os segure. Porque às vezes falta depois os relacionamentos que os integram. Que os firmam como estacas no terreno. Em relacionamentos. E muitas vezes aquilo que falta para levar um bebé espiritual à maturidade é alguém que esteja ao seu lado. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Amém. Na unidade purificam-se os nossos motivos. Tenho a certeza, tenho. Porquê? Porque já tive alguns que me disseram assim, não sejas parvo. Olha lá, tens bem a certeza, não estás tu a fazer isto por causa disto. E nós, às vezes, não gostamos, mas graças a Deus pelos amigos com A grande. Sabe qual é o amigo com A grande? É aquele que fala a verdade, doa a quem doer. Mas fala a verdade com amor. Não fala a verdade para destruir, para magoar, para passar por cima. Fala com verdade para dizer, eu amo-te o suficiente. Mesmo que tenha que perder a tua amizade, mas dizer aquilo que tu precisas de ouvir. E as amizades purificam as nossas motivações. Parcerias, relacionamentos. Um autor chamado Tim Hansel, ele escreve o seguinte. Ouça isto com atenção. Fisiologicamente, cada célula do nosso corpo foi criada em relação a todas as outras células. O propósito final de cada célula é permitir que as outras células funcionem. Isto é um milagre que está a acontecer neste momento no teu corpo. A única célula que existe para si mesma é a célula do cancro. Ou a célula cancerígena. O que equivale a dizer que o cristão que atua só em proveito próprio tem tanto valor para o corpo de Deus como uma célula cancerígena. Então, vamos à quimioterapia. Vamos à biblioterapia. Vamos à espiritoterapia. E vamos acabar com as células cancerígenas. Hein? Querem que eu leia outra vez? Os irmãos dizem, o pastor hoje está muito científico. É que às vezes a gente quer revelações tão mirabolantes e as revelações já estão dentro do nosso corpo. Já estão na natureza, já estão naquilo que está ao nosso redor. Por isso é que a Bíblia diz, e o salmista teve a percepção e essa revelação, a natureza dá glória a Deus, exalta a Deus, as árvores do céu, os animais do campo, e nós pensamos que alguém, se calhar, eles ali naquela cidade das formigas, se calhar andaram à procura onde é que era o templo das formigas, para as formigas cantarem ao Senhor. Não é? Os milinguidos. Mas sabe... Quando diz que louva ao Senhor e exalta ao Senhor, porque a nossa própria genética e a estrutura da natureza, em tudo manifesta a glória de Deus. Então eu volto a ler. As nossas células foram criadas
para viverem e funcionarem em função das outras. O propósito de cada célula é permitir que as outras células funcionem. Deixa-me dizer, sabes qual é o teu propósito? O teu propósito é que outros funcionem. E a única célula que vive para si mesma é a célula cancerígena. Meus irmãos, eu quero crer que a igreja não está doente de cancro. Obrigado a estes dois irmãos. Sabe porquê? Porque eu espero e eu acredito que nós vamos ver uma igreja que cresce na unidade divina. Em unidade divina. Gosto mesmo de ver os irmãos com essa cara assim. Glória, vou beber um pingo de água e tudo que é para... Eu estou mesmo quase a acabar. É só mais meia hora. Não. Na unidade, as nossas habilidades crescem. Sabe porquê? Porque, por melhores jogadores que alguns sejam, se não houver um trabalho em equipa, está quieto ou mal. E temos aí o melhor exemplo da nossa seleção. Hein? Podemos ter os maiores craques do mundo, mas se não souberem trabalhar em equipa, está quieto ou mal. E ninguém que perde fica para a história. Certo? Ninguém que perde fica para a história. Nós podemos ter e temos jogadores habilidosos, fantásticos, mas que normalmente só conseguem brilhar quando têm uma equipa a jogar para eles. Hein? Nem no futebol vocês dizem amém? O que é preciso começar a falar? Vinho? Sardinhas? Entrecosto? É, gente. Estou a falar de coisas usando exemplos práticos da nossa vida. Nós nunca nos vamos lembrar dos melhores jogadores, mas que faziam parte de equipas más, que ficaram em último lugar. Nós só nos vamos lembrar de jogadores. Temos jogadores, e vou usar o exemplo do Cristiano Ronaldo, não é? Que é um ótimo jogador, mas um mau falante. Não é? E eu espero que você... espero que você... Bem, deixe-me dizer, o Ronaldo só brilha quando tem uma equipa que joga para ele também. Foi assim que ele cresceu. Claro, ele desenvolveu as suas capacidades. Hoje está num patamar que se calhar mesmo sozinho às vezes consegue dar a volta. Mas deixe-me dizer, se ele chegou onde chegou foi porque teve uma equipa que trabalhou para. Então, a parceria, a aliança, o estarmos juntos, o trabalharmos juntos como equipa, faz magnificar as nossas capacidades que quando estamos sozinhos não se desenvolvem mais do que aquilo. Igreja, ouçam aquilo que Deus está a falar nesta manhã. Porque nós estamos num caminho, diga comigo, estamos num caminho. Estamos num processo. E é por isso que eu estou a falar isso. Esta frase não é preciso dizer agora. E por último, acabamos. A nossa unidade, na unidade, a nossa missão, ela torna-se mais clara. Torna-se mais definida. Porque as unidades, as alianças, as parcerias, ajudam-nos a agarrar-nos mais a Deus. Eu já dei este exemplo e tem sido um exemplo que para mim, particularmente, falou muito nestes últimos tempos. Porque até nesse processo Jesus entendeu a necessidade de não estar só. Jesus era filho de Deus, ou não era? Era. Feito homem, mas filho de Deus. E ele, em determinada altura, até disse, para nós vermos, que Jesus tinha percepção de quem era e que nas suas mãos havia poder e autoridade para fazer coisas. Ele disse a Pedro, olha lá, não achas que se eu quisesse, que pedia agora e vinha não sei quantas legiões de anjos para me defender, se eu quisesse isso iria acontecer. Portanto, Jesus tinha essa premissa, ele tinha essa capacidade, essa autoridade ainda. Mas sabe, Jesus decidiu caminhar entre homens. E nos momentos complicados da sua vida, ele nunca quis estar sozinho. Ele chamou sempre pessoas para virem, para estarem ao pé dele.
As pessoas às vezes não percebem isto. Então, mas Jesus não podia. Sim, e houve caminhos que ele teve que percorrer sozinho. Eventualmente, quando foi para a cruz, ele ficou sozinho, que a malta deu toda... não foi o Judas que vendeu. Mas os outros todos negaram a Jesus também. Não venderam, foi por dinheiro. Portanto, Judas foi mais perto que eles. Ao menos traiu, mas foi por dinheiro. Os outros nem por isso. Os outros foi mesmo por medo. Bem. Mas Jesus, ele não queria estar sozinho. E quando foi para o Getsemane, diz que ele levou consigo 3. E não era a primeira vez que ele o fazia. Volta para onde? Quando ele foi para o Monte da Transfiguração, ele trazia consigo, ele levava consigo alguns discípulos. Porque Jesus sabia a importância de estar acompanhado. Quando falamos de um Jesus que ia a Betel, ia à casa de Lázaro e de Maria e de Marta, já falámos acerca disso. Jesus queria ter pessoas com quem partilhar. Pessoas também que o encorajassem, que o animassem quando ele precisava de ser animado. Porque às vezes a gente tem a mania do Jesus super-homem. Não precisa de nada, está acima de toda a gente. Errado. Jesus precisou de gente. Jesus percebia que também não ia lá chegar sozinho. Ele precisou de gente, precisou de uma família para vir a este mundo. E até precisou dos seus inimigos para o levarem ao seu propósito. Porque Jesus percebia a importância. E quando Jesus estava lá no jardim de Getsemane, já usei este exemplo, e Jesus estava lutando com receio, a sua carne estava a estrebuchar, a imaginação, a percepção de ir à cruz e sofrer o que ele sofreu, fez com que Jesus tivesse lutas e dificuldades naquele momento. E ele orou: Pai, se é possível, passa-me esse cálice. E eu já disse isso aos irmãos, e isto para mim foi revelação. O Pai não respondeu com uma voz audível. O Pai não respondeu com uma visão. O Pai respondeu com um grupo de discípulos a dormir e a bater a soneca. Porque diz que das 2 vezes que Jesus os encontrou, diz que eles estavam a dormir. E há um dos evangelhos que diz que eles estavam a dormir porque estavam entristecidos. Estavam deprimidos. E Jesus viu naquela situação daqueles que estavam com ele a clareza da sua missão. Ele diz: se eu não for até ao fim, não é apenas a vontade do meu Pai que não é cumprida. Esta gente, o que é que vai ser deles? Então eu vou até ao fim. Porque quando nós estamos com os outros, a nossa missão torna-se mais clara, gente. E eu acho que a igreja tem perdido muitas vezes a sua visão. E sem visão o povo perece. E perece porque anda desleixadamente. Ou seja, morrem oportunidades, morrem tempos, morrem estações da vida, passam oportunidades que nós não agarramos, não cumprimos propósitos de Deus. Sabe porquê? Porque nós não estamos com outros. Porque sempre que estamos com os outros, meus irmãos, nós sempre temos clareza de missão. Quanto mais não seja para com o outro que está comigo naquela caminhada. Quando Jesus ressuscitou, oh, aleluia, glória a Jesus, ressuscitou, ressuscitou, e vinha a fanfarra à frente e Jesus foi assim? Nada. Sabe o que é que foi a primeira coisa que Jesus fez? Procurar pessoas. Jesus, eu agora já estou glorificado, quer lá saber deles. Foi assim? Primeiro Jesus aparece a Maria. Depois Jesus aparece no caminho de Imaús com os seus discípulos. E não chegou ao pé dos discípulos só para dizer: olha lá, ó, seu aparvalhada, então tu rejeitaste-me, pá, tu negaste-me, pá. Andei eu 3 anos a investir na tua vida, seu morcão. Nada disso. Jesus caminhou com eles, na boa. E sabe que eles só perceberam que Jesus era Jesus quando estavam na praia a comer uma refeição? Às vezes a gente vê esta coisa toda mística, mas Jesus sempre procurava pessoas. E depois Jesus aparece no meio dos discípulos e mostrou os seus sinais. Sabe, porque quando nós vivemos em parceria, em aliança, nós sempre temos uma clareza muito definida da nossa missão. A nossa missão está sempre nos outros. Igreja, aleluia, isto está aqui, não é um metropolitano para o céu. Não estamos todos aqui à espera que cheguemos à estação. Nós estamos aqui para construir, nós estamos aqui para sermos... Podem-se rir, ao menos riam-se, já que não dizem amém. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Os irmãos percebem o que é que eu estou a dizer? É que eu tenho mesmo a convicção que Deus está a falar.
Percebe? Deus está a falar. Porque como igreja nunca seremos igreja na sua missão, na sua visão, enquanto nós não percebemos isso. Deus não nos está a salvar pessoas para chegarmos aqui e continuarmos sozinhos como éramos sozinhos antes. Para estarmos entregues a nós mesmos como estávamos entregues antes. Para continuarmos a viver em solidão como estávamos a viver em solidão antes. Para continuarmos apenas a viver para o eu como vivíamos antes. Porque salvação implica isso mesmo. Sermos tirados de uma situação para a outra. Os irmãos acham que estão no sentido oposto daquilo que eram antes? Eu estou. Mas esse é o alvo, esse é o objetivo, essa é a missão da igreja. Este é o propósito profético da casa de Deus. Vivermos em união. E essa união não é a união zoolófica, nem a união dos paraquedistas com os pés chatos. É a união, é a unidade do Espírito. E o Espírito é alguma coisa que é viva, é dinâmica e flui. Está sempre a fluir. Não é estático. A própria palavra crer não é uma coisa estática, é um verbo. Crer é um processo contínuo de crer. E crer leva à ação. Porque eu creio, eu faço. Porque eu creio, eu vivo. Porque eu creio, eu ajo. É para isso que estamos aqui, gente. Diga lá a pessoa que está ao pé de si. Semos cristãos. É bom viver em união. É? Nós gostamos dos corinhos. Que maravilha é ser uma ervilha. E nós passamos... Gostamos daqueles corinhos todos populares. Quem é este povo? Este é o povo que vai para o céu. Pá, caramba, mas ao menos para o carro nem que seja para fazer xixi, não? Quer dizer, vamos todos aqui, estamos todos sempre dentro do autocarro, vamos todos para o céu, mas não fazemos mais nada. Nem aproveitamos para ver a paisagem, nem paramos o carro para vir cá fora fazer algum bem pelos outros, gente. Hein? Igreja é veículo de Deus, mas não é para passar férias, gente. É veículo de trabalho. É veículo de propósito, gente. E quando nós, enquanto igreja, nos levantarmos e dizermos assim, somos um pouco fraco, um povo fraco, individualmente, na verdade somos fracos. Somos fortes no Senhor, mas somos fracos nas nossas limitações. Mas em conjunto, uns com os outros, nós vamos fazer coisas tremendas. Vamos começar por alguma coisa, vamos começar a dar passos, vamos nos juntar, vamos fazer, vamos agir. E quando nós começamos a fazer assim, Deus vê união na igreja. Deus vê unidade. Porque esta coisa de que unidade da igreja é de estarmos todos juntos sem que ninguém discuta e levanta a voz, isso não é unidade, gente. Unidade é quando nós estamos-nos a mover para algum objetivo. E quando Deus vê unidade, sabe o que é que Deus diz lá no Salmo 133? Oh, quão bom é que os irmãos vivam em sindicatos. É? Vivam em união. União o quê? União de amor, mas é união de objetivos. União de exaltar a Jesus, de conquistar a terreno que é nosso, de implantar o reino de Deus no coração das pessoas. E quando nós o fazemos, Deus olha e diz assim, eles estão-se a mover, então agora vou fazer a minha parte. Vou ordenar bênção e vida sobre a sua vida. Sabe o que é que fez? O que é que o diabo conseguiu fazer? Convenceu a igreja a andar a correr atrás da vida e atrás das bênçãos. Como se isso estivesse nas nossas mãos. Nós estávamos mortos e a vida veio ter connosco. A bênção veio ter connosco. E nós andamos a gastar os nossos cartuchos a correr atrás da vida e atrás das bênçãos. Treta, gente! Nós temos que correr atrás daqueles que ainda não têm vida e não têm bênção. Fazer com eles aquilo que um dia Deus fez connosco. E sabe o que é que Deus vai fazer? Vai ordenar mais bênção e mais vida. E aí vamos ter os milagres e vais ter a cura que precisas e vais ter a solução. Porque sabes porquê? Porque estás a viver a tua vida em unidade, em conjunto com a igreja, uns com os outros, e estamos a ministrar a vida de outras pessoas. Era caso agora para dizer como aos católicos. Ouvimos, Senhor. Ouvimos. Palavra do Senhor. Amém, amém. Sabe, ontem eu estive num casamento que foi uma mistura de católicos com evangélico. Então o coral que estava a cantar atrás de mim era de uma igreja católica. E eu fui lá e ministrei a palavra de Deus assim, pum, pum, trás, trás. Foi mesmo melhor que fogo de artifício. Sabe o que é que acontece?
Ainda não aconteceu, mas eu estou na expectativa de um dia me convidarem para ir pregar a uma igreja católica. É gramava mesmo, pá. Sabe porquê? Eu vou-vos dizer porquê. Porque às vezes nós já estamos de barriga cheia. Sabe o que é que eu vi ontem naquele casamento? E aquele casamento, 70% eram casais entre os 20 e os 30 anos. Não sei se conheces a Ana da Mialhada, uma moça, filha da irmã Olinda, uma miúda baixinha, tocava teclas. Cresceu lá. Ela casou ontem com o moço que é o Diogo. Casalinho, 5 estrelas. Mas passaram por um momento complicado, crise de fé, tal, e pronto, ele era de família católica, tem conhecimentos. Mas sabe o que é que eu achei interessante? Foi estar num casamento e eu ministrei a palavra de Deus, e eu nos casamentos não estou ali para mandar as pessoas para o céu ou para o inferno. Eu estou ali, é um casamento. Eu falo 10 minutinhos, 15 minutos. Portanto, já estou a dizer, se alguém se casar aqui, eu faço cerimónias curtas. Mas sabe o interessante? É nós estarmos a falar e estarmos a ver os olhos das pessoas a arregalarem-se. E estarmos a ver as pessoas a chorar. Casais. O irmão do noivo chegou-se ao pé de mim e disse assim: epá, você disse ali umas coisas muito fortes, muito profundas. Eu fiquei ali e parecia uma mulher. Porque o rapaz começou a chorar. E as pessoas ouvem, as pessoas recebem. Isto é fantástico. E no final, ao falar com o fotógrafo, ele me dizia: sabe, eu gosto muito de fazer casamentos. Eu gosto muito, e já fiz de várias religiões até. Mas, para mim, casamento, ele dizia, para mim, casamento não é só festa, nem comes e bebes. Realmente tem que haver uma palavra que as pessoas recebam. Deixe-me dizer, gente, o mundo está à espera da manifestação dos filhos de Deus. O mundo está a gemer pela manifestação dos filhos de Deus. E nós estamos a gemer, porque já estamos cheios de reumático, estamos tanto tempo sentados na cadeira da igreja. Já me dói as articulações. E eu não gosto daquele irmão. E aquele irmão vem com um penteado que eu não gosto. E o outro traz uma camisa que não é a cor da minha... Opa. Agora... Gente, vamos nos unir. À volta de Deus, à volta da palavra, mas uns com os outros. E vamos dizer assim: Deus, eu quero estar em parceria com quem tu colocares ao meu lado para servir-nos. Amém, gente? Não é uma coisa imposta, não é uma coisa forçada. Não tem que ser como algumas seitas que dizem não, tem que ir sempre de 2 a 2. Mas até nisso há um princípio. Porque é que Jesus não mandou os discípulos sozinhos? Olha, há tanto terreno para bater, vai cada um para o seu lado. Não, vocês vão 2 a 2. Poder da parceria, poder da unidade, poder da autoridade na concordância. Este é o caminho, gente. Diga comigo, este é o caminho. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E se não ouve, lábios. Está bem? E se tiverem e não ouvir, lábios, de certeza que essa será mais. Amém? Vamos ficar de pé. São 12:03, hein? Hoje não me estiquei muito. Digo eu. Vamos dar as nossas mãos, só como símbolo de unidade, gente.